Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Mamãe Magris, Beto Velho Nitrine e agora o Zé do Rolo, que decidiu pedalar, Serginho Magalhães. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Buenos dias. Zé do Rolo vão achar que eu sou roleiro, né? Não é que eu tô no rolo pedalando, né? Você explica direito isso aí, né? Você sentiu esses dois lados, né? Esses dois lados, bom dia, né? pessoal. Bom dia, tô para todo mundo. Pessoal, hoje nosso assunto muito interessante será sobre esporte na infância e na adolescência. E como todos já sabem, a atividade física tem um efeito extremamente benéfico na nossa vida, né? Na saúde de adultos em todas as fases, e isso não se discute. Mas e na criança e no adolescente? Tido muitas vezes também e tratado como um pequeno adulto, isso é uma verdade? Alguns estudos com crianças e adolescentes têm mostrado o benefício da atividade física no estímulo ao crescimento, prevenção da obesidade e também de diversas doenças, além de um melhor desenvolvimento e sociabilização. Mas será que existe uma idade correta para iniciarmos no esporte? Se sim, qual seria a modalidade ou modalidades mais indicadas? Podemos prejudicar nossas crianças e adolescentes caso sejam mal orientadas ou mesmo em competições onde o pai quer uma super performance desse mini atleta? Para falar sobre tudo isso e um pouco mais, temos conosco hoje a doutora Ana Lúcia de Sapinto, que é coordenadora do Laboratório de Atividade Física da disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, coordenadora do Ambulatório de Medicina do Exercício do Esporte e Pediatria de Adolescentes, também do HC, da Faculdade de Medicina da USP, pós-doutoranda em Medicina do Exercício e Esporte pela Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda. Olá, doutora Ana. Olá, pessoal, bom dia. Eu agradeço muito, Wagner, de poder estar aqui para tomar esse café com vocês, né? E conversar sobre esses assuntos, que eu acho que, assim, como você logo no início colocou, né? Acho que todo mundo acha que a criança é um adolescente, é um adulto pela metade, né? O pessoal até brinca no meio médio. Pega a dose, põe a dose pela metade, a dose do adulto pela metade e a dose da criança, né? E não é bem assim, né? Eu acho que tem muitas particularidades com a criança e com o adolescente que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de esporte, né? Não tanto quando fala de atividade física, mas eu acho que mais de esporte, né, mesmo? Esporte, treinamento, eu acho que é um mundo à parte, né? Quando a gente fala de criança. Eu estou muito animado com essa conversa, muito me interessa. Somos pais aqui, todos somos pais. Isso também nos interessa muito. Eu estou com um bebê de 5 meses que já comecei ali a montar a planilha da criança, então isso é uma coisa que... Mas tá certo, assim, você pode montar uma planilha. Quer dizer, que você perguntou, quando que começa? Começa isso mesmo. A hora que você começa a deixar a criança ativa, movimento passivo, por enquanto, assim que ela consegue ter movimento ativo, você estimular os movimentos ativos. Tanto que, sei lá, há X anos atrás, as crianças ficavam enroladas, né? Daqueles coelhinhos, daquelas coisas, iam começar a tirar o braço fora do coelho, sei lá, depois de um ano. Hoje não. Hoje você vê as crianças já saem do hospital, já mexendo o braço, mexendo a perna, quer dizer que é um estímulo, Eram pequenas múmias, não? Isso, mais ou menos isso, exatamente, pequenas múmias, que ninguém nem podia botar a mão. Exatamente. E eu queria saber de cara, doutora Ana, o seguinte, o que é criança, o que é adolescente, jovem, adulto, de forma cronológica? Existe uma forma de identificar isto sem uma avaliação de maturação, por exemplo, ou de forma biológica? Assim, existe uma forma de classificar mais ou menos por idade, mas de novo, Wagner, então assim, por idade a gente tem a criança que vai até mais ou menos, se você for pensar, tem o lactente, que é o seu bebezinho, lactente do primeiro ano, lactente do segundo ano, aí tem os pré-escolares, que são as crianças até mais ou menos 6 anos, entram nos escolares, que são as crianças que vão de 6 a 10 anos. A partir de 10 anos, dependendo da criança, ela já está entrando na puberdade. Então, já seria um adolescente. Aí vem a história da biologia que você está colocando. Então, a gente tem um problema que a gente pode até conversar sobre isso. Todos os esportes são divididos por faixa etária e não pela biologia. Então, vamos pensar. Então, ainda continua sendo criança. Então, até mais ou menos 12 anos ele é criança. A partir de 12 anos inicia a puberdade. E a adolescência, né? Porque a puberdade é com 12, a adolescência é com 10 e vai até mais ou menos com 18 anos. Só que muitos adolescentes com 18 anos já entraram na puberdade há muito tempo, já terminaram de crescer e são praticamente adultos jovens. Então, essas classificações, elas vão se mesclando e você perde um pouco
Mas não tem jeito. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova de triatlo para criança, você vai fazer como? Você vai dividir por idade. Então, assim, aí a gente tenta dividir. Então, até 6 anos, de 6 a 10 anos e mais de 10 anos, ou até 13 anos, que é outra coisa que a gente for conversar. Independente da maturação, porque você não teria como falar assim, pessoalzinho, todo mundo calça pra baixo, vamos ali fazer um tannerzinho, ver se todo mundo tá maturado. Não tem como, né? A gente sabe... Fora que deve ter mudanças, na verdade, diferenças entre homens e mulheres, né? Meninos e meninas também. Isso é um ponto importante. Tanto que, assim, é muito comum, por exemplo, assim, as classificações, isso pelo menos no esporte, tanto no adulto como em criança, eles separam, né? Meninos de meninas. Mas, assim, no início da puberdade, as meninas levam vantagem. Porque, em geral, as meninas entram na puberdade antes. Menstruam, a média das meninas brasileiras, elas menstruam com 12 anos e meio, quando alguns meninos estão entrando na puberdade. E aí cria uma certa tristeza com os meninos, porque eles ficam pequenos, as meninas já estão mocinhas, não querem saber deles, não olham muito mais para eles, né? E eles ficam meio tristes, é normal, eu falo, faz parte. Olha, eu não queria falar dessa minha fase, né? Essa minha fase de espinhas. Lá vem. Eu não gostaria, gordinho, espinha, não dá, né? O Sérgio tá na adolescência até hoje, feio. Eu nunca tive espinha na minha vida. Então acaba acontecendo isso, essa diferença mesmo, do tempo de puberdade de cada um e a diferença de cada um. Então as meninas em média com 12 anos, os meninos em média com 14 anos. Só que aí existe um range que a gente fala, uma diferença grande. Tem menina que está entrando na puberdade com 8 anos e meio e tem menina que vai entrar na puberdade com 14, 15. E a mesma coisa para os meninos. Tem meninos que estão entrando na puberdade com 9 e tem meninos que estão entrando na puberdade com 15. Então é uma variação enorme. De novo, para solucionar o mundo do esporte, com todas essas nuances, é complicado, não é fácil. Porque todo mundo só leva em consideração a idade. Perfeito. Eu tenho um de 10 que ele já se diz pré-adolescente. Ele já falou que ele não é mais criança, que ele é pré-adolescente. Então, e por outro lado, eu tenho amigos de 45 que ainda se acham adolescentes também, né? Então, mas acho que hoje tem mais, acho que hoje tem muito cara tem muito, né? que quer se manter na faixa etária de adolescente. Isso é comum. Mas os meninos se sentem mesmo. Tanto que uma coisa que eu vejo muito, como eu trabalho muito só com criança e adolescente, que está mais associado com essa parte de esporte, eles não querem passar mais no pediatra, que tem bebezinho, que tem criança. Eles acham um pouco chato essa conversa do pediatra geral, né? E porque eles querem falar de outras coisas, eles querem, né? Então, assim, mas é um sinal mesmo, e acho legal ele achar, já que ele já está entrando na adolescência, acho que é uma coisa legal. Né? Pro crescimento dele é bom. E, doutora, a gente tem as crianças, né, desenvolvem, e a gente desenvolvia mais, né, quando a gente cresceu, né, 70 e 80, 1980, né, a gente desenvolvia mais um acervo motor maior do que as crianças hoje em dia, né, a gente ficava mais na rua, brincava mais. Hoje eles ficam muito no videogame, descem no prédio, mas não saem na rua, né, Então hoje, para desenvolver esse acervo motor para a fase adulta, existe algum esporte que seja melhor do que os outros, uma porta de entrada para essas crianças? Assim, Beto, tanto que é uma coisa, não existe quem é melhor, é o que eu sempre digo para os pais. Tanto que, assim, existe um conceito hoje, e eu sou bastante adepta, que é a não especialização precoce. Porque cada vez mais as crianças, elas estão sendo direcionadas para uma única modalidade esportiva. Então, por exemplo, vai fazer futebol, ou vai fazer tênis, ou vai fazer natação, e por aí vai. E aí, além disso que você está dizendo, que é um problema sério, porque realmente a gente brincava na rua, a gente corria, subia, a gente desenvolvia realmente um repertório motor. E hoje eles não estão fazendo absolutamente nada disso, além de ser direcionados para um único esporte. Então, o melhor cenário seria se a gente conseguisse fazer com que eles tivessem acesso a várias modalidades esportivas. Até quando? Então, até pelo menos 12 anos de idade. E aí se direciona para um esporte específico, caso seja o desejo dessa criança, desse adolescente. E tanto que tem trabalho mostrando que, por exemplo, quando você pega atletas olímpicos, por exemplo, a gente está no ano olímpico, quando você pega atleta olímpico e vai ver o que eles fizeram, os atletas olímpicos, a grande maioria deles tiveram essa experiência com vários esportes.
Você não vai pegar um atleta que ele pratica a modalidade que ele está indo para a Olimpíada desde que ele tem 8 anos de idade, que dá um repertório motor muito maior. Então, assim, o que eu acho que é interessante é qualquer coisa é melhor do que nada. Assim, e tem algumas modalidades, eu acho que a gente está aqui falando no café, no tri, né? Então, assim, se você for pensar, tem que aprender a nadar. Não tem jeito. É importante para se salvar, é importante se tiver algum acidente, tem que saber nadar. Tem que saber correr. Porque não dá para você ver as pessoas que não conseguem nem dar um passo seguido do outro. Então, são coisas importantes. E dentro desse repertório do aprender a correr, você concorda que você tem bastante controle motor para trabalhar? Sim. Uma criança, ensinar corrida, ensinar a nadar. E a mesma coisa pedalar. Por que não pedalar? Pedalar provavelmente daqui a pouco vai ser um meio de transporte para a gente. Né? Se a gente pensar num país preocupado com o meio ambiente. Quer dizer, então, eu acho que assim, não existe. Os pais me perguntam, qual é o melhor? Não tem o melhor. E a natação também não significa que ela é o melhor esporte, não é. Ela é um esporte como qualquer outro, mas é um esporte importante que as crianças têm que saber. Então, assim, e tem os seus problemas também, né, doutora? No futuro, né? Em termos de densidade mineral óssea, enfim, uma série de coisas. Flexibilidade de tornozelo, enfim, mas assim, uma coisa muito legal, esse acervo motor adquirido, ou seja, diversas modalidades, a gente sempre fala sobre isso e sobre especialização. Lá na Unicamp, onde eu estudo, a gente tenta discutir muito isso, alguns trabalhos de como se formar um triatleta, por exemplo, né? Então, essa questão de acervo motor, ela é muito interessante e eu cheguei a estudar algumas coisas em Cuba, em que eles colocavam já ali na pré-escola e na escola, as crianças, elas participavam basicamente de 5, 6 atividades diferentes. Atividades, né, que envolviam como pano de fundo ali o lúdico, né, e tinha o esporte envolvido. E conforme elas iam crescendo, elas iam eliminando atividades. Veja que quando se chegava com 12, 14 anos, a criança estava com 1 ou 2 esportes e aí era muito mais fácil especializar. Né? E aí com grandes resultados esportivos, por exemplo, né? Porque vivia esse acervo motor. Uma coisa muito interessante também que você falou da bicicleta, no triatlo nós temos um conceito de que a bicicleta é o último esporte a ser incorporado, por uma questão de equilíbrio e de mudança de altura e centro de gravidade, enfim, troca de bicicleta muitas vezes é um material super caro. Mas eu passei um tempo em Boulder, junto com a Érica, e o que nós vimos lá era como transporte, às vezes crianças indo para a escola, atrás da mãe, né, levando o filho menor na bicicleta, pedalando na rua. Ou seja, se desenvolve isso de uma forma muito cedo, natural, né? Temprana. Né? Natural. É muito legal isso, isso, né? E é bem assim, aquele que o Beto estava dizendo, assim, a gente, assim, eu sou mais velha do que vocês, quer dizer, então eu soube brincar na rua, né? Então a gente andava de bicicleta na rua, a gente corria nas ruas, a gente jogava bola na rua, a gente tinha caças ao tesouros, né? Que eu estava lembrando desse final de semana, que tinha um terreno baldio ainda, que você entrava naquele mato, pegava. Era muito legal. Quer dizer, você tinha, era outro momento. Quer dizer, então dava para você fazer essas coisas todas. E isso a gente sabe que esse repertório motor não adquirido, isso faz com que as crianças tenham dificuldades super importantes, né? Se a gente for pensar, dificuldades motoras acabam levando a outras dificuldades. Perfeito, então, as dificuldades de sociabilização, dificuldades. Então, é o que às vezes eu brinco com os meus pacientes. Eu não quero, sei lá, correr, mas se às vezes a gente está viajando em algum lugar, que nem eu treinei natação. Aí eu ia para um lugar, você achar uma piscina para você nadar, por exemplo, num hotel, não é fácil. Todo mundo ia correr, e eu parecia uma boba porque eu não sabia correr. Aí fui aprender a correr, não é verdade? Porque daí você, com a corrida, você vai para qualquer lugar junto com todo mundo. Então, por isso que eu acho que é bem... Então, sociabilizem. Então, que nem essa família em Boulder. Boulder é muito legal. E olha que tem que ser bom para pedalar lá, né? Assim, tem que ter uma perna boa lá e um fôlego bom para pedalar. Agora, se você já coloca a criança desde pequeno para pedalar, para andar, para caminhar, aqui não. As crianças querem andar um quarteirão dentro do carro. Nossa, eles não estão adeptos a querer andar um quarteirão, né? Uma coisa que é importante explicar para o Serginho, terreno baldio
né? É um terreno que não... Só para explicar que eu sei que você não vivenciou isso, tá? É um campinho que tinha, com mato em volta, onde as crianças jogavam bola e se divertiam. E era um terreno, né? Que ainda não tinha uma construção. Só para deixar claro aqui, viu, Serginho? Eu vou te falar uma coisa. Isso no Morumbi. Vou te falar uma coisa. Você fica falando de terreno baldio, mas a doutora Ana estava falando sobre a importância de vários esportes e parece que faltou alguns para você, entre eles a natação, né? Parece uma pedra nadando. Então não sou eu. Eu fui criado que nem o Beto, seja terreno baldio ou não, ou na praia, qualquer lugar. Assim, essa história da sociabilidade, né, de socializar é muito importante, porque eu vejo muita gente da minha geração, a gente se sente muito à vontade em entrar em qualquer esporte. A gente pode não saber fazer muito bem todos, né? Mas assim, vai jogar vôlei, joga vôlei, vai jogar basquete, entra para jogar basquete, vai nadar. É uma coisa da nossa geração que a gente fazia muita coisa, como o Beto falou, brincava muito. Então isso faz muita diferença. E eu tenho 3 filhos, o meu mais novo de 10, eles têm uma insegurança de entrar em algumas atividades, alguns esportes, por desconhecimento, porque justamente eles não têm essa variação como a gente tinha de experimentar todos os esportes. Então acho que a nossa geração tinha mais isso, e isso criava um âmbito social muito melhor, porque o cara estava jogando taco na praia, eu nunca joguei, então eu vou jogar. Então, mas a gente tinha habilidades motoras para tentar jogar taco pela primeira vez. Vou jogar um vôlei, vou nadar. E essa molecada hoje não tem mais isso, porque eles ficam, como o Beto falou, no videogame e outras coisas, ou eles vão para um esporte específico. Então isso eu acho que é um ponto importante para a gente falar. Quem tem filho, solta nos outros esportes. Acho isso muito importante para depois, mais tarde, sabe? Não vai ser um jogador de tênis profissional, mas, poxa, precisa saber segurar numa raquete de tênis, entrar numa quadra e bater uma bola. Pode não ser o melhor jogador. Acho que isso todos nós passamos aqui. Talvez a Érica não, que é mais nova aqui, ela não deve ter passado por isso. Não, então, era exatamente isso que eu ia comentar. Na verdade, eu tive já uma experiência muito diferente de vocês, especialmente porque, até acho que vale a gente falar, Ana, do estímulo dos pais, né? Então, assim, eu não tive esse estímulo dos meus pais. Eu até fazia um ou outro esporte ali, eu fiz balé, porque me colocaram no balé, né? Mas, assim, a escola hoje em dia também já não incentiva da mesma forma como incentivava antes, já não dá mais a mesma variedade de estímulos que já deu lá em 1900 e alguma coisa aí que vocês tiveram. Peraí, assim também não, né? 1900 eu não entendi. Na época do Endurance lá do navio. 1980. Érica, você vê a molecada hoje em dia, doutora Ana, você me corrige, eles não sabem correr de costas, eles não sabem correr de lado. Assim, o Wagner, que aqui, enfim, é coach, é professor, ele sabe o que eu tô falando. A gente veio de uma época onde a gente fazia de tudo, então você vê uma molecada, meu filho, né, às vezes você vê eles com dificuldade de mobilidade nesse sentido, coisas básicas. Mas, Sérgio, eu acho que isso que a Érica está dizendo, por exemplo, aí é um ponto que eu acho que a gente tem que entrar, que é a educação física nas escolas. Então, assim, criou-se um vale, né, entre várias escolas. Então, você tem algumas escolas que realmente eles respeitam periodização, então cada período eles entram com um tipo de esporte para mudar o repertório. Mas as outras escolas absolutamente não tem nada. Tem uma bola jogada na quadra para 40 crianças fazer educação física. Quer dizer, isso é impossível. Quer dizer, então, de novo, brincando com a Érica, lá em 1900, quando eu fazia educação física, na escola, a gente aprendia todos os esportes. Então, tinha o período até de atletismo. Eu era péssima, eu era um horror para fazer. Eu aprendi a fazer salto em distância, salto em altura, corria, fazia teste de Cooper, aprendia os básicos, o handball, vôlei, até ginástica artística a gente tinha. Eu tive também. Não, e a gente achava... Isso na escola. Quando o professor avisava que não ia ter futebol, que a gente ia ter que fazer equilíbrio na trave, correr de costas em zigue-zague nas massas, ficar pulando. Puta, a gente achava um saco. Falei, eu quero futebol, eu quero jogar bola. Falei, não, hoje nós vamos fazer... Então, mas aí a gente vê a importância, hoje em dia, do incentivo dos pais, né? Fica na mão dos pais de dar essa variedade,
de estimular, porque não necessariamente você vai ter condições de colocar numa escola que tem essa variedade de esportes, né? Então, assim, importante aqui para os pais que estão ouvindo, de pensarem nisso, né? Tentarem proporcionar o máximo de variedade possível. E daí, Ana, eu queria fazer uma pergunta. Existem, exames que a gente precisa fazer nos nossos filhos de forma periódica, essas crianças que praticam esporte, para poder entrar numa atividade física, né? Num programa esportivo? Como é que funciona esse acompanhamento médico? Então, normalmente funciona assim, Érica. Então, se a gente parte do pressuposto, então, a recomendação, vamos voltar só um pouquinho, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, até 5 anos, então o bebezinho de vocês que está crescendo aí, até 5 anos de idade, acho que o Sérgio também, o Beto, acho que quem tiver filho, são 2 horas de atividade de moderada a alta intensidade por dia. 2 horas. 2 horas por dia? Por dia, você entendeu? Isso sem a gente precisa pensar que tem que ir no médico para fazer... Não, isso é o que é recomendado. Fora isso, de 5 até 17 anos, 1 hora de atividade por dia. Quer dizer, então, as pessoas às vezes não estão fazendo quase nem isso e às vezes ficam preocupadas se é muito. Então é o que eu digo sempre para os pais. Sei lá, 2 dias de judô, 2 dias de natação, 2 dias de futebol, mais um dia... E ainda sábado e domingo. Isso não faz mais do que a obrigação para a sua saúde. Quando a gente se preocupa, e aí vem a resposta para a sua pergunta, quando entra em treinamento esportivo. Então, quando está fazendo treinamento que dura mais do que 1 hora, onde tem o professor passando o treino físico, passando o treino fundamento, aí muda de conversa. Então, e qual é a única preocupação que a gente tem? Porque quando começa a treinar no esporte competitivo, tem um gasto de energia, pode ter comprometimento do crescimento, pode cair... Aí vem umas coisas bem parecidas com o adulto. O atleta que está em treinamento esportivo próximo da competição, todo mundo já sabe, né? O que acontece? A imunidade cai, tem mais risco de ficar doente. E aí a mesma coisa com as crianças. Então, assim, quando a criança começa a ter que fazer algum tipo de exame, porque a gente se preocupa, então é quando ele começa a entrar nessa fase de treinamento esportivo, seja o treino que for. Entendeu? E assim, e é bem diferente quando você você vai pegar o seu filho, então, nós vamos ser ativos, então no final de semana vamos sair, vamos pedalar, vamos jogar bola, vamos fazer qualquer coisa. Vocês param a qualquer momento, a criança faz e para, a criança tem essa característica, ela corre e para, ela pula e para, ela não fica fazendo um treino, por exemplo, de natação de 2 horas. Que depende só dela, são 2 horas ininterruptas ela se exercitando. Aí tem um gasto de energia muito grande, e aí a gente começa a ficar preocupado. Será que o que ele está comendo é suficiente? Será que não vai ter comprometimento no crescimento dessa criança que está gastando muita energia para crescer e não está conseguindo comer? Porque é muito comum, as crianças não conseguem comer tudo que a gente quer que elas comam, né? Mas assim, pergunta, pode falar, Eri. É que eu ia falar, você falou assim, que a gente começa a ter essa preocupação quando a gente começa a falar de treinamento. Então, só voltando no ponto que você falou no início, isso seria a partir dos 12 anos, quando a gente começa algum tipo de especialização, certo? Na teoria, talvez. Não, porque assim, a maioria... porque eu fiquei confusa. Porque assim, mas o que acontece? Se você tem uma criança que a família, que eu não acho que está errado, a questão de você fazer o treinamento esportivo precoce é que você faça com um único esporte. Agora, se a criança está com um gasto mais do que 6 horas por semana, porque lembra que tem que descansar um dia, que nem qualquer adulto descansa um dia, a criança precisa descansar um dia. Então, vamos botar, a partir de 5 anos, ela tem que fazer 6 horas de atividade por semana. Ok. Se ela está fazendo mais do que isso, seja do que for, está fazendo 10 horas, 12 horas, 15 horas, acendeu a luz vermelha. Então eu preciso saber se a criança está comendo, se ela está dormindo, se ela está descansando, se ela está feliz. Acho que a primeira pergunta que eu faço para todos os meus pacientes: você está feliz? É isso que você quer? Você está gostando disso? E aí a gente tem exame mesmo para acompanhar. Exame clínico e exame laboratorial. Para eu saber se não está faltando. É muito comum, Érica, eles gastam. Você imagina, a criança gasta para crescer. Gasta para se desenvolver, gasta porque vai para a escola e gasta no treino. Então ela gasta muito. Então assim, e é um alerta que eu faço para os pais. Às vezes tem pessoas que fazem nutrição que não estão acostumadas com criança e estão acostumadas com adulto em treinamento. E aí fazem dietas restritivas
para as crianças. E não pode fazer dieta restritiva, eles têm que crescer. A regra é essa. E se não está crescendo, a gente corta esporte. É o que eu falo para eles. Tem que comer para fazer exercício e para crescer. O que você mais vê na sua prática é déficit energético? Muito. Déficit energético com tudo, né? Aí ele tem pouca proteína, pouco carboidrato, falta ferro, falta vitamina D, falta zinco, falta imunidade baixa. Aí a gente tem proteínas de crescimento, que é bem interessante. Então a gente tem algum arsenal em laboratório, a gente consegue, eu sempre divido as coisas de macronutrientes e micronutrientes. Com o exame laboratorial a gente consegue saber. Eu tenho exames que me dizem como é que está o crescimento dessa criança. Então, se ela está com alguns fatores baixos, significa que essa criança não está se alimentando de forma correta e ela não vai crescer. Tem os marcadores para a gente de fadiga, cortisol, amônia, tem várias coisas que me dizem se essa criança está fadigada ou não. E é comum, eu pego criança com cortisol alto, criança com 10 anos de idade. Então não está dormindo, ou está treinando muito, não está comendo, está ficando muitas horas sem comer, está esquecendo de comer antes do treino. Você entende? Então, e aí, tudo isso junto a gente faz a conta. Se dá para continuar a treinar, se tem que diminuir o treino, se dá para continuar. A ideia sempre, Eric, é vamos ver se consegue comer melhor. Então, comer mais para poder conseguir ficar nesse treino. Se não consegue, a gente diminui um pouco o treino deles, entendeu? Para poder fechar a conta. Então, é muito comum, eu encontro muito isso. Quer dizer, só que assim, o crescimento, ele não é linear, né? O crescimento é em saltos. E às vezes, os pais acabam, pela correria mesmo do dia a dia, acabam não percebendo que essa criança não está crescendo bem. E às vezes ela não está crescendo bem porque está treinando demais e porque não está comendo direitinho. Apesar de ser super saudável ela fazer o exercício. Precisa desse acompanhamento constante, né? Assim, pra você ter uma ideia, normalmente eu vejo as crianças que treinam umas 2 vezes por ano. Não precisa ver assim o tempo inteiro, que nem bebezinho que vai todo mês no médico, mas não é isso. A gente pode ter um espaço, mas são crianças que têm que ser um pouco mais acompanhadas, sim. Serginho, acho que eu tinha visto ele levantar a mão. Estava falando em atrapalhar o crescimento, doutora Anny, eu ouço muito algumas coisas até dos pais, o incentivo ao esporte, e os meus pais meio falavam e me colocaram na natação muito cedo, depois fiz polo aquático, porque eles falavam, existia um mito, e eu não sei se é verdade ou não, que a natação ajuda muito no desenvolvimento do crescimento. O quanto é verdade isso, o esporte, ou quanto a natação é, ou era uma coisa muito mais que era um estímulo dos pais para a gente fazer realmente e ficar lá nadando? Isso é uma coisa que sempre me pergunto, né? Eu acho que existe um conceito aqui no Brasil, eu acho, mais do que até nos outros países, nessa questão da natação, como se fosse o melhor esporte do mundo. Então, de novo, é um bom esporte, a criança tem que aprender a nadar, mas não é o único. Né? A gente tem um arsenal de coisas que as crianças podem fazer. Então, assim, uma coisa é aprender a nadar, outra coisa é fazer a natação, uma coisa é aprender a correr, outra coisa é virar corredor, uma coisa é aprender a andar de bicicleta, outra coisa é virar ciclista. Então, assim, qualquer esporte, então vamos pelo conceito, Sérgio, qualquer esporte hoje está comprovado que ele estimula os hormônios de crescimento e faz com que a criança tenha um crescimento melhor, ponto. Tem esporte que é melhor ou pior? Não. Eu sempre falo isso para os pais, se fosse assim, todo mundo ia jogar basquete, porque todo mundo ia ficar mais alto, porque ia jogar basquete. E é uma escolha anterior, as crianças têm habilidades motoras e escolhe preferencialmente um esporte ou outro, porque dificilmente uma criança muito alta, que já tem uma família com um pai muito alto, uma mãe alta, vai conseguir fazer bem uma ginástica artística, não vai se dar tão bem. Então, naturalmente, ele vai escolher um outro esporte. Então, assim, é mito. A natação é o melhor esporte? Não. Às vezes as pessoas falam, natação para alongar. Também não. A gente pega direto atleta de natação encurtado, com lesões. Quer dizer, não é essa a questão. Então, qualquer esporte faz crescer. Agora, qualquer esporte também, se não tem um aporte calórico adequado, atrapalha o crescimento. Qualquer um. Doutora, e tem algum esporte que pode, por exemplo, limitar o crescimento? Um esporte de alto impacto, né? Tipo ginástica olímpica, a gente sempre vê, ou é o que a senhora falou, né? Pela estatura, acaba meio que direcionando para um ou para outro, e aí a gente fala, não, no ginástica olímpica não cresce, porque só tem baixinho. Não, só tem baixinho porque o baixinho acaba sendo melhor, né? Então... vários trabalhos, foram feitos muito trabalho, porque realmente tinha esse mito. Não, a criança que faz ginástica
artística, tanto o menino como a menina, tem um impacto, porque eles saltam e faz 3, 4, 5 vezes o peso deles e acaba fazendo com que eles fiquem pequenos. Então, primeiro que o conceito do impacto não é o impacto em si que vai fazer com que ele fique pequeno. São mais os mecanismos de tração. Então, por exemplo, para vocês um exemplo. Na ginástica artística, é muito comum eles terem lesão na cartilagem de crescimento do punho, não do joelho ou do tornozelo. Porque no punho é que eles tracionam, porque eles ficam pendurados pelo punho, que é onde tem as inserções dos tendões na cartilagem de crescimento. Então, tração com rotação faz com que tenha lesão na cartilagem de crescimento. E a criança não fica pequena inteira quando tem essas lesões na cartilagem de crescimento, é naquele único braço, naquele único punho. Quer dizer, é pior ainda. Eu explico isso para os pais, o cenário é pior. Porque não é que a criança vai ficar pequenininha inteira, ela vai ficar com aquele membro afetado. Então, aí, a gente volta para o esporte que vocês trabalham bastante, que é no caso do triatlo. Qual é a preocupação que a gente tem com as corridas? É por conta do repetitivo. Então, quanto que ela vai poder correr? Quantos quilômetros ela vai poder correr? Porque vai ter aquele estímulo repetitivo. É isso que a gente se preocupa, que pode lesionar aquela cartilagem de crescimento e não o corpo inteiro. Então, assim, trabalhos fizeram muitos com criança de vários esportes, e aí, Beto, o que eles viram? As crianças já escolhiam, que nem você falou, já escolhiam. Então, pais eram menores, as crianças eram menores, e naturalmente elas escolhiam, no caso, por exemplo, a ginástica artística, por uma habilidade motora maior. E elas mantinham a velocidade boa de crescimento, só não tinha velocidade de crescimento quem não come. Aí pode ser de qualquer esporte, jogador de futebol, natação, basquete, o que for, se não se alimentar corretamente, não vai crescer. Então, a gente vê que alguns prejuízos na evolução da estatura da criança estão ligados, que nem você falou, ao estímulo repetitivo, né? Ou à tração nessa cartilagem. Isso pode ser também erro de controle por parte dos treinadores, né? Como é que você aborda isso no consultório? Trabalha de forma interdisciplinar? Você sabe, Eric, isso é muito interessante, porque assim, faz alguns anos já que eu trabalho nessa área com criança e adolescente, né? Porque era uma área, há uns 20 anos atrás, era uma área de domínio única e exclusivamente da ortopedia. Não é? A clínica, quer dizer assim, eu como pediatra clínica, e não existia um pediatra que olhava, aqui no Brasil, fora do Brasil já tinha, mas aqui no Brasil não tinha, exatamente com essa visão clínica, com esse cuidado, que não pode se machucar, que a carga, e assim, esse tempo todo é um trabalho que eu venho fazendo de contato com os técnicos. Assim, às vezes você consegue, às vezes você não consegue, depende muito da modalidade esportiva. Algumas modalidades esportivas são mais difíceis de você entrar, interferir, dizer o que está acontecendo, porque não tem um julgamento do treino tá errado, não é isso. É o que a gente pode fazer para essa criança não se machucar. Né? O que está acontecendo que ela está se machucando e ela está com uma lesão? Né? Então, acho que aí o trabalho multidisciplinar é extremamente importante. Então, eu tenho que falar com o técnico, eu tenho que falar com o preparador físico, se é uma modalidade que tem a parte física e o técnico específico da modalidade. Se tem um psicólogo na equipe, se tem um fisioterapeuta, a gente tem que trabalhar junto. Porque para a criança é importante todo mundo falar a mesma língua, né? Se para um adulto, o atleta, é importante que todo mundo tenha a mesma linguagem, para a criança é mais ainda. Só que a gente tem mais fatores, né, com criança, porque a gente tem o atleta, que é a criança, o pai e a mãe. Às vezes o vô, a avó, o tio, a gente tem muita gente interferindo. Mas o que você falou é prioritário, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. Quer dizer, o técnico junto com a gente, todo mundo junto, para poder lidar com as lesões, no caso. A gente sabe muito que o volume e intensidade está muito mais ligado a tudo isso, né? Você disse que não existem erros de treino, porque muitas vezes é difícil falar em erros de treino, mas nós sabemos que existe. Eu sei que você quis ser bem cordial com isso, né? Mas eu já não gosto de ficar muito em cima, eu já vou dar paulada mesmo, é assim que funciona aqui, hoje eu não estou medicado, vale ressaltar. Mas... Pega o remédio. Pega o remédio. Mas assim, infelizmente o treinamento físico, né, oferecido às nossas crianças e adolescentes, ele é muito baseado, estruturado nos moldes que são desenvolvidos para os adultos, né? Quais seriam as indicações de trabalho para as fases sensíveis de desenvolvimento, né? E se isso tem melhorado atualmente no campo, na prática? Porque o que acontece? A gente sabe que é tudo muito novo, né? A atividade física em si, o esporte é tudo muito novo. E a gente sabe que o técnico foi um ex-atleta
que foi muitas vezes guiado por um técnico que foi ex-atleta, e a gente já está falando de 1940, né? E se traz essa conduta em termos de não controlar treino, levar os mini-atletas ao máximo, porque técnico visa o quê? Né? Um técnico visa performance. E performance é extrair tudo que eu posso. Se eu tenho um universo de, 20, 30 crianças e uma performar e me gerar uma medalha, eu sou campeão medalhista. Isso é importante. E muitas vezes o técnico joga toda essa frustração e essa falta de conhecimento maior em termos científicos só por termos práticos. Ou seja, treinar. E fala, na minha época funcionava, né? Comigo funcionou. Eu tô vivão. Funcionou. Eu acho que a gente tem, até hoje, também, que o Wagner estava falando também, eu acho que deve ter mudado muito. Meus filhos não fazem esporte competitivo, nenhum deles ainda, né? Eu joguei futebol de salão com 7 anos, e o técnico que dava treino pra gente era o mesmo que dava treino até o juvenil. E ele tratava a gente igualzinho o juvenil, com 7 anos. Então ele xingava a gente. Putz, comparava, eu lembro até hoje, né? Que ele falava a diferença de uma lata não vou falar a palavra, e esse time é a lata. Se tirar a lata é a mesma coisa, vocês são um bando de lixo. Ele falava isso pra gente toda hora, entendeu? Então, assim, isso tem... Quando a gente perdia, cara, ele colocava a gente no vestiário e dava mas era 1 hora de sermão, assim. 1 hora pra todo mundo, moleque de 7, 8 anos, entendeu? Então eu acho que assim, meu pai até me tirou do time depois por causa disso, né? E até porque eu também era ruim também, né? E eu acho que isso mudou um pouco hoje também, né? Você já não tem mais o mesmo técnico do juvenil dando treino pro dente de leite ali por 7 anos, 8 anos, né? Acho que esse approach aí dos técnicos mudou um pouco também. Eu acho que a coisa deve estar mais profissional, né? Então, Betão, isso talvez, você está falando de futebol, mas num espectro muito maior de modalidades, né, que envolvem ginástica, natação, é muito mais complicado. Então, é isso que eu queria saber. Isso tem realmente mudado? Como que você enxerga exatamente quando você detecta que existem erros grosseiros ali e que vai ser difícil essa comunicação? Tem mudado isso na prática? Os técnicos estão estudando mais? Vamos lá, fala aqui pra gente a verdade, doutora Ana. Não, vou falar a verdade. Eu acho que, assim, tem algumas modalidades que, assim, os técnicos têm um diferencial de formação e realmente estão fazendo coisas diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, assim, alguns anos atrás era proscrito, quer dizer, era proibido criança fazer preparação física. Eles achavam que ia atrapalhar o crescimento. Eu falava, meu Deus, da onde que vocês tiram isso? Quer dizer, você consegue botar uma carga de exercício específico, seja a modalidade que for, e você não prepara essa criança do ponto de vista de fortalecimento, de treino de flexibilidade, de treino neuromotor. Quer dizer, então, hoje, algumas modalidades, sinceramente, algumas modalidades já incorporam essas atividades nas modalidades, nas diferentes faixas etárias, respeitando, lógico, a especificidade de cada faixa etária, mas já tem. Então, você pega, por exemplo, vários clubes de natação que têm um comportamento mais diferenciado com relação a isso, fazem preparação física, às vezes no polo. Agora, como o Wagner disse, existem algumas modalidades historicamente terríveis, que no caso a ginástica artística, o nado sincronizado, que eles continuam muito terríveis, do ponto de vista de cobrança, de exigência, de forma a lidar com as crianças, de ser difícil a gente conversar com os técnicos, dizer que a criança está lesionada. Aí vem essa história, como o Beto disse, né? Se é a sua barriga parece uma barriga de melancia, você está gorda, você tem uma bochecha gorda, e por aí vai. Quer dizer, e coisas que não são ditas para ninguém. Quer dizer, então isso é real, isso existe. Ana, e daí eu acho legal a gente entrar, então, num ponto que é da imagem corporal, né? Esse ponto já na adolescência, sem alguém apontando dedos, já é um problema, né? Para as meninas, para os meninos, enfim, na puberdade todo mundo fica duvidando de si, né? Quando você tem um técnico ainda que fica apontando falhas, vamos dizer assim. É terrível. Se você for pensar, a gente está querendo que o esporte seja formador de cidadão, né? E você realmente pega situações terríveis, né? Tanto que a gente vê por aí pululando, né? Situações de abusos, né? Não só abusos na questões abusos sexuais, mas abusos morais, né? De
xingamento mesmo, de maltrato. Quer dizer, que eu acho que isso é uma posição que nós que trabalhamos com essa faixa etária e que trabalhamos com esporte, acho que a gente tem que ter uma posição um pouco mais firme com relação a isso. E assim, e às vezes, pra vocês terem uma ideia, já aconteceu comigo, particularmente, de eu ter uma criança da ginástica artística e eu fiquei com medo da técnica. E olha que eu já tenho bastante idade. Eu morri de medo de conversar com a técnica. Entende? De tão agressiva que ela era. Era de uma agressividade, sabe aquela coisa de dar um frio na barriga da gente, de estar conversando com uma pessoa agressiva, sem menor necessidade? Quer dizer, então você imagina para essas crianças de 8, de 7, de 10 anos de idade treinando nesse ambiente. Então, esse é um problema sério. Tem muitas meninas que abandonam o esporte por conta de transtornos alimentares que são produzidos exatamente nesse mundo. Assim, de novo, acho que o triatlo, ele drena muitas atletas que passaram por essas situações, que eu acho que também a gente acende uma luz quando a gente percebe as atletas que ficam numa compulsão com os exercícios, fazendo exercício sem parar, querendo treinar sem parar. Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade sim, com os técnicos, com a família, de alertar a família e proteger. É o que eu falo sempre para os pais. Eu sempre vou proteger, como pediatra, eu vou proteger os meus pacientes. A minha função é essa. Não mimar, né? Não carregar no colo, mas proteger. Eu acho que a nossa função é protegê-los. Doutora, e uma coisa que eu vejo muito, assim, às vezes a gente vai, mesmo nessas provas de Iron Kids aí que tem antes de prova de triatlo e tal, são os pais, né? Os pais muitas vezes querem realizar os sonhos deles através dos filhos, né? Então, às vezes o pai quer que o filho... Pô, a gente vê, eu eu acompanhei essas provas de Iron Kids aí. Criança de 4 anos, 5 anos, o pai querendo que a criança ganhe, ensinando a criança a ganhar, passa na frente, não deixa te passar, bloqueia, sabe? E a gente vê muito isso dos pais também terem uma cobrança muito grande em cima dessas crianças. E aí até mandei pro Wagner hoje cedo um post do Arthur Ferraz, que é psicólogo do esporte, né? Uhum. Que tá o Messi e o Suárez vendo os filhos jogarem futebol, fazendo treino de futebol. E os dois não estão nem aí com as crianças jogando bola. Eles não estão dando palpite, eles não estão, né? E você vai em jogo de criança, o que mais tem é o pai falando pro filho, corre pra cá, vai pra lá, pra filha fazer isso, fazer aquilo. Qual é a importância dos pais nesse cenário todo, né? Qual é o papel dos pais nisso tudo, né? Nossa, eu acho que o papel é o principal, né? Porque se você tem esse respaldo dos seus pais, quer dizer, se seu pai e sua mãe estão te protegendo, a proteção que eu digo é assim, não cobrar performance, né? A performance vem. Quer dizer, o que a gente tem que incentivar para as crianças é o fato de eles estarem fazendo exercício, de eles estarem... tem que se divertir. A competição de criança tem que ser divertida, eles têm que estar lá para divertir, encontrar os amigos. Então, se os pais passarem essa... E que é tão importante isso, Beto, porque assim, as crianças são muito espelho dos pais, né? O que a gente come, o que a gente faz, quer dizer, então, se eles veem os pais nessa gritaria com eles exigindo performance, primeiro que é terrível para eles, né? Porque daí eles vão ter que satisfazer esse desejo do pai, que nem sempre é o desejo deles, né? A criança podia estar lá super saltitante, brincando, querendo ver as coisas coloridas, ganhar a medalhinha dela e estava feliz da vida, sem pensar, e às vezes nem perceber que lugar que ficou, que eu acho que é isso que é o mais importante nessas competições, quando tem essas competições antes das provas, né, de triatlo, assim, o Iron Kids, é para perceber que lugar que ficou, ganha a medalhinha, ganha a flâmula, ganha Exato. O que for, então os pais, o pai, a mãe, ou que não seja o pai ou a mãe, quem estiver com a criança, é uma função primordial de incentivá-la, não perguntar que lugar ficou, isso não importa que lugar ficou. Outra pergunta que eu falo muito para os pais, não façam essa pergunta, como é que foi? Poxa, como é que foi? Né? Como é que foi? Vocês viram? Eles me respondem isso, eles viram como é que foi. Então, para que me perguntar como é que foi? Então, não pergunta isso, incentiva, poxa, que legal, você nadou super bem. Se não foi bem, o que aconteceu? Você estava cansado? Será que você não dormiu bem? Será que você não se alimentou bem? O que aconteceu que você não foi bem na prova? Quer dizer, a pergunta tem que ser forma diferente. A mesma coisa que eu falo sempre... Apoio, né? Não cobrança. Apoio. E é um insight diferente, né? Você vê, será que você não dormiu bem? A criança não só vai falar, poxa,
eu tenho que dormir bem. Ou se então alimentar também. Será que você comeu o que você devia comer, né? Você estava preocupado, né? Você estava preocupado, você ficou preocupado. Uma coisa que eu sempre pergunto com eles, eu brinco com eles assim: vocês têm muito frio na barriga antes da competição? Porque tem um frio da barriga que é bom. Nossa, que delícia, a gente está indo viajar amanhã. É um frio na barriga gostoso, vai conhecer um país novo, vai conhecer gente nova. E um frio na barriga, que eu pergunto para eles, o que eu estou fazendo aqui? Se você sente esse frio na barriga, e com essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, não é uma experiência boa. Eu não é sinto esse direto quando eu faço triatlon. O que eu tô fazendo aqui? Treina, gasta. Chega na hora da prova, meu Deus do céu, por que eu tô aqui? Bom, eu tenho uma coisa aqui em casa que eu tenho 2 meninos, né? Um de 7 e um de 10. Então eles estão sempre jogando, brincando e tal, e sempre um ganha e um perde, não tem jeito. Raramente eles estão no mesmo time, até porque irmão nunca quer ficar no mesmo time, né? Eles sempre querem ficar em times separados. E sempre dá briga. Sempre quem perde fica desanimado, que xinga, que briga com o outro, tá, né? E eu sempre converso com eles disso, porque eu falo pra eles das minhas provas e tudo. Falei pra ele, filho, eu perdi muito mais provas do que eu ganhei na minha vida. Não tem... mas você traz o troféu de vez em quando. Eu falei, de vez em quando, filho. Olha a quantidade de coisa que tem aí, de medalha, de touca, que eu guardo todas as toucas da minha prova, e quantos troféus tem. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a perder. Eu acho que o esporte ensina muito isso pra criança, que nem tudo vai dar certo, né? Que perder e que eles têm que se divertir só. Nem sempre ganhar é o importante, principalmente no esporte de brincadeira, né? Mas mais do que... Mas isso esse conceito, que é uma coisa também que eu converso muito com eles, Beto, é assim, uma coisa que nem sempre você perdeu. Porque assim... Exato. Você não perdeu, a outra pessoa está melhor do que você. Que isso não significa que você perdeu, é um conceito totalmente diferente. Então, às vezes, eles sempre veem, eu perdi. Mas será que você perdeu? Será que aquele menino ou aquela menina realmente não estava melhor? E ela mereceu ganhar porque está melhor. Então, aprender que tem gente que é melhor do que você. Exato. Agora, aí a gente vai lá para trás. Aí tem uma coisa que os pais, hoje em dia, insistem em tratar as crianças como se elas fossem especiais. Isso. Aí eu vou entrar numa pergunta que não está na pauta, Ana, mas eu vivo isso. Enfim, a gente tem relacionamento com pessoas de poder aquisitivo alto e a gente vê uma enxovalhada de gente colocando filho de 10, 8 anos em personal trainer. Eu acho que tem uma coisa que e aí nada contra os personal trainers, mas eu acho que a questão da competitividade, aprender a ganhar e perder, está muito ligado a você fazer um esporte coletivo e entender um pouco de que tem pessoas melhores e piores que você aprender a ter um nível de comparação, você poder olhar um colega teu que treina e você se espelhar nele para treinar melhor. Então eu acho que muito do que eu enxergo, é uma opinião minha, hoje a molecada que participa e faz esportes coletivos, mas os adultos, os pais, eles têm colocado e separado as crianças em bolhas. E eu vejo uma quantidade... Eu não estou falando aqui, sou contra um tratamento individual, nada disso, mas eu acho que tem uma procura muito grande por colocar os filhos numa bolha e numa especificidade, numa coisa individual, que às vezes um esporte coletivo, desde pequeno, traz um programa de relacionamento muito maior para as crianças. E aí eles vão crescer sem saber, sem ter um comparativo, sem saber o que é ganhar e perder, entendendo que tem um colega, às vezes, que ele já se achava ruim, mas tem um colega que é pior do que ele, que está melhorando, e por aí vai. Então, eu queria a tua opinião. Qual a importância do esporte coletivo, né, e dos treinamentos coletivos? E eu não estou falando aqui de esporte individual, mas eu estou falando mesmo do treinamento individual. E eu não estou falando ainda de alta performance. Na formação das crianças, né, para depois virarem possíveis atletas. Você tem uma opinião sobre isso? Assim, a questão do esporte coletivo eu acho que é fundamental. E aí entra na questão da sociabilização, do aprender do outro que é melhor que você, aprender que nem sempre, que a equipe às vezes é muito mais forte do que só o indivíduo, né? Por isso que tem o esporte individual. Então, às vezes eu não sou tão bom, mas eu me junto com outros que têm características, não vou botar melhor ou pior, mas características diferentes da minha, e a gente junto faz um time super forte. Então, o esporte, para mim, coletivo, tem esse ensinamento, o ensinamento
do saber ir para o banco na hora que você não está jogando bem, sentar ali e pensar o que aconteceu, será que eu perdi o meu foco no jogo, será que eu não estou prestando atenção, aí voltar, eu acho que tem todos esses ensinamentos. A questão do treinamento mais individual, Sérgio, eu acho que a gente tem um ponto só. Se você tiver, por exemplo, uma criança, depende da idade, né? Se você tiver uma criança, por exemplo, que tem algumas características específicas. Então, vamos pensar, uma criança que tem uma síndrome de hipermobilidade, que é uma hipermobilidade articular e está fazendo um esporte de contato e ela tem um risco um pouco maior de se machucar. Eu sei que, às vezes, o técnico não vai conseguir fazer uma preparação física mais específica para ela. Então, eu entendo que seria uma coisa interessante, ou um fisioterapeuta, ou um personal, se tem condição de ter um personal. O que eu faço normalmente, eu mando para o técnico as recomendações, para ver se o técnico não consegue colocar. Porque se você for pensar, às vezes trabalhar core, estabilização pélvica, estabilização de escápula, pode ser bom para todo mundo, não só para aquela criança. Então, acho que assim, existem algumas situações específicas que é interessante, sim, se a família tem condição. É que de novo, né, isso cria um abismo, né? Porque quem é que tem condição vai dar o treinamento físico, quem não tem vai ficar lá esperando a abordagem coletiva. É que eu vejo, inclusive, doutora Ana, assim, o comentário de alguns amigos, colegas, assim, que têm filhos da mesma idade que eu falo assim, poxa, mas por que você não colocou o teu filho ou tua filha junto com outros amigos? Ah, porque ela tem vergonha. Ah, porque ela acha que ela não joga muito bem, que ela prefere fazer sozinha. Então, eu não sei, eu fico muito olhando para esse ponto do o esporte coletivo como um grande incentivador e que ensina. Eu participei de muitos esportes coletivos, depois fui para o esporte individual, mas eu vejo uma importância nisso. Então, às vezes, tem uma timidez, né, por parte da criança, que os pais colocam ela numa coisa individual, que depois pode virar um problema, né, no meu ponto de vista. Mas aí foge um pouco do campo do atleta, né? São aquelas crianças que estão fazendo esporte, e aí realmente eu vejo famílias com, por exemplo, assim, 2 dias personal, 2 dias personal de luta, mais 1 dia personal de natação. Isso é o dia a dia, que eu acho demais, porque é bem isso, essa criança não consegue nem dividir espaço na hora de fazer esporte, né? Sim. Doutora Ana, deixa eu fazer uma pergunta complementando aqui. Em relação ao treinamento, a musculação, o treinamento resistido, existe alguma recomendação de idade ou um tipo de trabalho para realizar? Então, uma coisa que a gente chama assim, não existe limite, por exemplo, de idade para você trabalhar força. Então, lógico, você vai trabalhar força com uma criança de 5 anos, de que jeito? Fazendo ela subir, descer escada, fazendo ela ficar numa perna só, que é um exercício de força, né? Agora, sim, se você precisa de exercício específico de fortalecimento, então a gente entra de novo, vamos entrar naquela questão do treinamento. Então, criança com 8 anos, fazendo futebol, fazendo tênis, fazendo natação, eles precisam ter um trabalho de fortalecimento para ter equilíbrio muscular. Não dá para eles fazerem treinamento esportivo só com o treino específico do esporte deles. Então, aí a gente tem que fazer. E aí, normalmente, o professor de educação física, que tem que ter formação adequada para saber. Então, aí não é trabalho de hipertrofia, né, mas é trabalho de força. Então, para vocês terem uma ideia, a gente faz trabalho de força até para paciente lá no HC. Então, criança doente, com artrite, com miosite, a gente faz trabalho de força, porque para eles é importante ter um fortalecimento muscular. Então, a questão da musculação, existe um preconceito, porque já imagina a criança pegando peso, fazendo série para fazer hipertrofia, aí não tem nenhum sentido, né? Agora, pensando em coisas específicas, então assim, eu preciso fortalecer essa criança que tem uma escoliose e faz um esporte específico, ela vai fazer exercício de fortalecimento, não tem problema nenhum. Precisa, inclusive, né? Aquela grande diferença é entender o esporte que se realiza, o gesto, como realizar, né? O porquê realizar com a criança, enfim. A gente sofre muito com isso. Mas alguns esportes também, doutora Ana, principalmente aqueles com que tem uma preocupação aí com peso, né? Balé, ginástica olímpica, artes marciais, né? Que a gente vê algumas absurdos aí com os adultos, pode gerar uma menor massa óssea
e no caso das mulheres, alterações hormonais e menstruais importantes, né? Como gerenciar isso nos esportes que têm indicação bem cedo de controle de peso, né? Mas que também visam o alto rendimento, ou seja, eu estou preparando aquele atleta ali, adolescente, para o alto rendimento. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, Wagner, você fazer com que o técnico e com a família entendam que você tem que fazer essa criança, independente da modalidade esportiva. Então, vamos pegar, por exemplo, na luta, que é muito comum dos pacientes que eu atendo, que tem a pesagem. Então, eles, independente do limite de peso que eles têm que ter para participar da competição, eles têm que crescer. Eles vão aumentar o peso. Então, aí começam as loucuras também nas faixas etárias menores, que são as restrições alimentares para a criança manter o peso, porque ela tem uma competição. E eu sempre comento com os pais, eu falei assim, não dá para a gente ter certeza que esse período que ele ficou em restrição alimentar para manter o peso, para ele participar da competição do judô X, não vai ter nenhum comprometimento para ele na parte do crescimento. Eu não tenho como afirmar que não vai ter. E às vezes até de performance no momento daquela própria competição. Exatamente. Mas tem essa questão do peso que é super importante. Então, às vezes, por exemplo, vela também tem isso, né? O atleta tem que ter um peso X somado com outro atleta, às vezes, dependendo da modalidade, que não pode pesar mais. Então esses esportes têm essa questão porque mudam as categorias. No balé e na ginástica e no nado, aí tem a questão muito mais visual. Então, assim, visualmente essa menina tem que estar muito magra, porque esse que é o padrão de beleza desses esportes. Então, assim, uma menina que é alta, que pode até ter um porte atlético, às vezes ela não é bem aceita porque ela tem um peso maior, ela tem que ser mais magra para poder estar na ginástica ou para estar. Só que, assim, teve aquela americana que ela veio por terra, né, que ela ganhou todas as medalhas na última Olimpíada, né, e que é uma menina forte, mas fora do padrão. Um pouco fora do padrão, né? Fora do padrão. Mostrando que eu acho que com o tempo, Wagner, o que vai acontecer é isso. Esses padrões vão mudar, né? Você pode ter uma atleta maior fazendo nado e fazendo balé, você pode ter uma atleta menor ganhando provas de curta distância, quer dizer, eu acho que o tempo vai mostrar isso. Tomara que mude, né? Uma coisa meio antiquada. Acho que o conceito de beleza e graça vai mudar. E aí os próprios, porque vale nota, né? Muitas vezes isso é extremamente complicado. Então o próprio esporte vai deteriorar o processo de benefício de tudo isso. Você tem muitos triatletas mirins aí, crianças e adolescentes que fazem triatlon, ou só ciclismo, ou só corrida, Ana? Triste, mas sabe que não. E você sabe que é uma coisa que eu acho que a gente tem que incentivar, porque assim, as famílias e as crianças, elas não sabem aonde fazer, como fazer. E você sabe que, assim, fora do Brasil, tem várias entidades incentivando essa questão do triatlo, por conta daquele tripé mesmo, pedalar, correr e nadar. São coisas que qualquer criança sabe fazer isso. Mas aí eu acho que a gente tem um problema enorme, que é com relação a treinar, né? Como é que vai treinar essas crianças, né? Qual é a quantidade de treino? E a própria divisão das provas. Então, para assim, vocês trabalham com isso, vocês olharem, existe uma recomendação do Colégio Americano de Pediatria com divisão de prova que é de 1994. Eles nunca mais fizeram nenhuma. Aí você tem provas, sei lá, Costa Rica, Inglaterra, Austrália, cada um bota uma divisão, não tem muito certo isso. Então, sei lá, para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma corrida que foi anunciada que eu peguei agora da Inglaterra, eles dividem assim, que eles colocam só muito pouco, ó, criança de 6 a 9 anos, nada 25 metros, pedala 1 quilômetro e corre 15, e corre 500, desculpa. Aí de 13 a 16 anos já fica 150 metros de natação, 4 quilômetros de bike, 2,5 quilômetros de corrida. Isso é pouco? Parece pouco, né? É relativo, né? Bem relativo isso. Se você pegar ainda, mas se você pegar ainda, veja, você falou em algum momento uma idade de 8 a 14. 8 a 14 anos é um espectro gigantesco. Né? Então, olha que loucura, eles dividem assim. Tem uma outra corrida aqui que eles botaram de 9 a 13. Aí, como é que eles fizeram? Eles fizeram 500 metros de natação, de 9 a 13 anos, 15 quilômetros de corrida, e 3,5 km 15 km de bike e 3,5 km de corrida, entre 9 e 13. Isso é uma prova que tem de triatlo na Costa Rica.
De 14 a 17, eles colocaram 800 metros de natação, 30 de bike e 8 de corrida. Então, cada lugar coloca de um jeito. É bastante, e se a gente for pegar sprint, né? Então, assim, eu acho que existe essa questão da dificuldade dessas metragens. Então, assim, quanto você coloca, e eu acho que mais difícil ainda, como é que você divide esse treino. Então, assim, eu tenho paciente que faz mountain bike, isso é mais comum. Quer dizer, mas aí o que acaba acontecendo é um menino, por exemplo, meninos e meninas de 13 anos que seguem treino de adulto, que o técnico passa um treino de adulto. Mas não dá para ser um treino de adulto para um menino de 13. Quer dizer, então aí vem aquela história. Então aí o técnico vê um promissor, né, um super atleta, que então ele começa a dar treino pra caramba, e até eu brinco com os pais, né, com os meus pacientes. Eu falei, olha, quando vocês forem famosos, vocês não vão ser mais meus pacientes, porque vocês já vão ser adultos e não vão passar mais comigo, porque eu atendo só criança e adolescente, não atendo adulto, né? Então, assim, mas existe isso no meio, eu acho. Eu acho que existe uma demanda reprimida de criança e adolescente que às vezes não se encaixa em nenhum esporte, que o triatlon seria interessante, mas que existe também essa dificuldade de saber aonde treinar. Então, assim, você pega uma criança, onde é que vocês vão treinar uma criança? Exato, espaço físico também. Agora, mas fica aí então já, né? Vamos já lançar então o TT Kids, né? Já vamos deixar isso em primeira mão para todo mundo aí que quiser procurar a TT. Vamos aí lançar a TT Kids para as crianças, adolescentes, fazer um treinamento. Já tem o mini coach aí, já né? Tem um mini coach, inclusive, especializado nessa modalidade, né? Já está aqui. Então, vamos para cima, né? É isso aí. Olha, sensacional. Eu acho que a gente tem conversa aqui, dá para entrar fundo em muita coisa, né? Acho que tem conversa para um tempão. Tem. Vamos ter que marcar outro e espero que não tenham contratempos. Vamos fazer a roda presa com a doutora Ana, então. Por favor, no mínimo, roda presa com a doutora Ana, não? Eu acho. Doutora Ana, a roda presa é uma parte aqui do nosso programa onde nosso convidado conta alguma gafe, algum mico, mas tem que ser aqueles bem cabeludos mesmo em relação a alguma atividade física, esporte, treino que se realizou. Então, por favor, abra este coração peludo, né? Ninguém está vendo aqui. Dona Ana estilosíssima, né? Então, vamos lá, abre esse coração peludo aqui para nós. Você sabe que até eu uso isso muito para contar para os meus pacientes, porque foi o maior mico da minha vida. Antes de eu começar a correr, lembra que eu falava que eu só nadava e não sabia correr? Então eu era chata ainda para nadar, porque eu não gostava de dividir raia, eu gostava de nadar numa raia sozinha, eu gostava de nadar no horário que tivesse menos gente nadando, então na hora do almoço era meu horário, no meio do trabalho eu nadava. Quer dizer, treinei natação, mas isso já era adulta. E aí teve um dia que eu estava lá sozinha com o meu técnico e entra uma pessoa para nadar junto comigo. Aí eu já fiquei no mau humor, falei, mas como assim? Quem é essa? Quem é essa moça que está entrando aí? E eu falei, deixa para lá, porque ela está um pouco acima do peso, eu já estou nadando aqui, me sentindo a maioral lá nadando, certo? Eis que a moça entra na água e ela começa a nadar comigo. E eu percebi que a mulher nadava muito. Lap sobre lap. Muito. Não cheguei a tomar volta no início, mas eu tava passando mal. Eu sei que acabou o treino e ela deu 50 metros da minha frente. Eu passei mal, eu tava quase que vomitando no treino. Foi uma coisa horrorosa. Aí eu saí do treino e falei, cara, meu professor, quem que é essa mulher? Eu falei, eu quase que morri. Ele falou, pô, você treinou bem? Eu falei, treinei bem, eu tô quase que vomitando aqui, de tanto que eu me esforcei. Ele falou, não, fulana de tal é campeã sul-americana. Eu falei, que mico. Que mico que eu falei... jamais, a gente pode desprezar o atleta. Eu falo para os meus pacientes, não é porque ele é acima do peso, abaixo do peso, porque a gente não pode desrespeitar ninguém do ponto de vista, né, esportivo. Tomei uma lavada dela e aprendi, assim, mesmo que foi um pouco mais tarde na minha vida, mas aprendi a respeitar todos os atletas, assim, sem ficar nessa questão de... Foi um amigo que eu passei na minha vida, acho que foi esse daí. O Betão agora, criamos um novo programa, que novo, como é que eu posso falar? Sandálias da humildade. Aqui. Sandálias da humildade. A moça estava no treino regenerativo dela e você fez o seu treino de VO2. Não, eu juro, eu passei literalmente mal. Fui pro vestiário, fiquei lá um tempo para poder conseguir tomar banho de tão mal que eu passei. Foi horrível. Mas foi o maior mico da minha vida esse daí. E, pessoal, acho que estamos chegando ao fim.
vocês, se tiverem dúvidas, podem seguir a doutora Ana lá no Instagram, Ana Lúcia de Sapinto. Sigam as dicas delas, vocês que têm filhos aí, e deixem suas dúvidas também lá no nosso Instagram, no @café com triatlon. Lembrem de seguir a gente, fazer comentários, isso é muito bom para o nosso engajamento. E lembrem de seguir a gente também nas plataformas de streaming. Por favor, e até a próxima. Doutora Ana, muitíssimo obrigado. Teremos que marcar outros cafés como esse, eu adorei. E eu queria agradecer muito a sua paciência e essa aula aí que você nos Imagina, deu eu que hoje. adorei o convite, agradeço o convite, foi um prazer tomar esse café com vocês aqui. Foi muito divertido, achei uma delícia. Pode contar comigo que a próxima vez eu tô de volta. Ana, Obrigado. desculpa, eu esqueci de falar. Quem quiser pode te procurar lá na Clínica Move, certo? Pode, claro, sem dúvida. Será um prazer. Vamos deixar então depois anotadinho no episódio os endereços e a rede social. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo. Pessoal. Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, até. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.